Eu comentei com vocês que pintura, para você deixar um espaço mais agradável, mais humanizado, você mesmo pode transformar seu espaço. Eu vou te ensinar a trabalhar hoje com uma tinta acrílica, que é uma tinta à base de água, e é uma técnica bem rápida de fazer, que tem um resultado surpreendente. Imagina que você tem um espaço, por exemplo, um ambiente como este aqui. Olha como ele precisa de humanização. E na verdade precisa mesmo. Eu tenho uma amiga arquiteta, a Daiane Paulino, ela está fazendo este ambiente para uma cliente dela. Ela falou assim: Norma, desenvolva para mim uma obra para eu colocar neste espaço aqui. E eu gostaria que fosse um quadro que transmitisse uma harmonia. E aí então eu desenvolvi uma paleta de cores, dialogando com essas cores do ambiente. Então, para adiantar o nosso processo, eu já preparei a tinta. Vou te explicar como eu preparei. Eu uso então a tinta acrílica. Eu compro desses potes maiores, que ele tem 250 ml, e eu vou misturando uma cor na outra até chegar no tom que eu desejo. Eu quero um dia fazer uma live sobre mistura de cores, tá? O círculo cromático, as sensações das cores. Então aqui eu montei esta paleta de cores aqui dialogando com aquele espaço. Então, aqui eu tenho espaço, aqui a paleta de cores. Estes tons aqui de azuis, uns tons mais sequinhos, é um tom bem sutil de azul que tem nas almofadinhas aqui no espaço. Então, é com essa paleta que eu vou trabalhar. Para preparar o branco, eu fiz tipo um branco sujo, um off-white. Eu peguei o branco, fui adicionando um pouquinho do corante preto, deu um cinza. Aí eu adicionei um pouquinho de marrom, para ele ficar um pouquinho mais aquecido e criar uma harmonia com as cores que existem aqui. Eu vou começar com um tom mais claro no fundo do meu painel. Eu fiz um outro tom aqui, tipo um camurça. Vou mostrar para você aqui mais pertinho. Toma. Dá para ver aí, né? Vou começar por este tom, que é a cor que predomina no ambiente. A ferramenta de aplicação, eu vou utilizar essas espátulas retangulares aqui. E tenho também algumas trinchas. Tem umas bandejinhas de isopor para facilitar o processo, para misturar se necessário, mas eu vou a princípio usar diretamente do pote. Então eu vou passar a primeira camada, depois a gente vai conversando um pouco mais enquanto vai secando. Vou pegar essa espátula aqui maior. Então, um jeito prático, eu despejo e vou esparramando. Então essa camada de um tom mais camurça, um tom mais fundo, ele vai servir como um pano de fundo. Eu vou quebrar o branco da tela. Se ficar algum relevinho, não tem problema. Então este tom, eu também misturei um pouquinho do branco, um pouquinho do preto, um pouquinho do marrom. Coloquei um pouquinho do roxo também nesse tom, para ele dar uma queimada, fica bem legal. Eu prefiro, quando eu vou trabalhar com tons mais neutros, começar por um tom mais claro no fundo, para depois ir crescendo o trabalho em camadas, escurecendo. Mas poderia ser ao contrário, porque a vantagem da tinta acrílica é que ela dá cobertura. Então, uma cor cobre a outra. Então, eu fechei todinho, quase terminando. Tem alguns artistas que preferem virar as bordas do painel. Você me pergunta qual que é a diferença da tela e do painel. Eu chamo tela quando é fininho, que você coloca a moldura depois. Painel é quando você deixa só mesmo o tecido esticado num chassi mais largo, essa armação de madeira. Então é o painelzinho. E tem uma dica legal, às vezes você tem um painel que você não gostou e quer transformar aquele painel, dá para pintar por cima também. É uma tinta solúvel em água, então todas as ferramentas, os pincéis, as espátulas, eu lavo. Agora eu vou vir com um tom
vou vir com o segundo tom que eu preparei, que é um tom um pouquinho mais forte. Eu coloquei um pouquinho mais de marrom. Eu adicionei também um pouquinho do terra queimada, tá? Então, pega aí a mesma paleta de cores. Eu tinha pegado, usei o branco, o preto, nesse tom mais claro e um pouquinho do marrom. E agora eu coloquei um pouquinho mais do tom do terra queimada para adiantar. Já, a preparação da paleta de cores também demora bastante, sabe? Ficar misturando assim, né? Legal, obrigada mesmo. Eu tenho aqui alguns gabaritos, poderia ser réguas de madeira também. São retângulos, tem uns quadrados ali guardados. Eles facilitam um pouco para trabalhar linhas paralelas, ajuda bastante. Vou pegar aqui um retangular. Aqui. E aí agora eu vou começar a crescer essa composição. O que acontece com este retângulo? Ele serve para ficar formando um ângulo reto. Então eu coloco aqui, paralelo com o meu painel embaixo, e eu posso deslizar a minha espátula com uma tinta acrílica apoiada na madeira. Então, vou usar agora uma espátula de plástico menorzinha, só para transportar a tinta acrílica para a espátula retangular. Então, este tom mais claro. A norma não tem esse requadro de madeira, não tem problema, pode ser uma régua de madeira, um sarrafinho, não tem problema. Então eu venho com uma camada agora mais gordinha, trabalhando esse relevo, que a gente chama de empassos, trabalha ela mais gordinha mesmo. E você pode trabalhar uma composição livre. Eu vou de uma forma mais intuitiva, geralmente, assim, bem mais solta. Vou criar formando faixas. E agora eu vou mudar de tom. Eu nem vou lavar a espátula, eu vou deixar a espátula mesmo um pouquinho suja, porque eu posso mesclar. Vou pegar agora, eu vou pegar esse tom tipo um cerâmica que eu fiz aqui, este mais escuro. Então aqui eu vou continuar essa composição de lista de uma forma airada, trabalhando a tinta grossinha. Eu vou sobrepor sobre a tinta molhada mesmo, tá? Sem problemas, porque vai acontecer uma mescla, uma cor vai integrando na outra. Então é uma composição, por enquanto, muito simples. Aqui eu estou trabalhando composições de listas na vertical. Mas se você quiser daqui já sair um pouquinho na horizontal, a ideia é sempre deixar o trabalho leve, airado. Bom, trabalhei com esse tom mais cerâmica e eu usei da minha paleta de cores, lá do ambiente da Daiane, estes 3 tons até agora. Eu posso voltar depois, não tem problema. Tem um tom off-white aqui, um branco levemente tonalizado, que depois eu venho se precisar. Eu vou entrar um pouquinho com o azul agora, bem pouquinho. Estes 2 pontos. Vou aproveitar um pouquinho da tinta na espátula e estender um pouquinho mais. Depois eu entro com outro tom de azul. Agora eu vou pegar aquele tom mais claro, aquele branco tonalizado, aquele off-white. Eu estou com 3 espátulas porque eu posso deixar cada uma suja de um tom. Agora essa que eu uso para abastecer, eu vou dar uma lavadinha aqui. E vai, né? Esse aqui é um off-white, é um branco sujo, vou dizer. Ele chama bastante atenção, tá? Ele também, ele ilumina bastante o trabalho. Então, eu vou de uma forma cautelosa, sobrepondo as áreas que ainda é da primeira etapa. Bem sutil.
técnica, a tinta do jeito que vem do pote, do jeito que vem da bisnaga. Ela é em pasta mesmo, né? Bem uma consistência. Talvez da primeira etapa, aquele tom camurça que eu fiz, que você pode diluir um pouquinho. Mas as outras etapas bem grossinha, pra gente trabalhar este impasto e depois para fazer um efeito que é a parte de frotagem, que é um efeito raspado, que fica muito legal. Agora eu vou fechar ali em cima. Eu posso tanto virar o trabalho como dar a volta. Eu vou virar aqui. Aqui eu vou voltar agora com algumas cores, porque eu já usei praticamente todas. Só tem este azul ainda na minha paleta que eu não usei, que eu vou deixar depois para evidenciar o ponto de foco. Eu vou só acabar de fechar algumas coisas voltando com algum tom. Eu vou voltar com aquele segundo tom que eu utilizei. O único critério é uma tinta acrílica mais pastosa e é a brilhante, não é a fosca também, porque esse trabalho fica um efeito muito legal, brilhante. Ele vai mesclar um pouquinho com estes tom médio aqui. E vai fazendo uma frotagem mesmo, ele vai ficando meio raspadinho. E vai criando-se assim um certo, vou dizer assim, um certo caos, né? Você não sabe quem chegou primeiro depois, sabe? Porque aí você vai chamando as cores de baixo.